Uma vez Jesus falou algo perante os judeus, que assim que ele falou, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Creio que Jesus teve que usar um pouco do seu poder para passar por aqueles homens sedentos de sangue, sem levar nenhuma pedrada, e acabou. A Bíblia não explica bem como é que Jesus fez isso, mas ele conseguiu escapar da sanha assassina daqueles judeus. Mas o que Jesus falou para que aqueles judeus religiosos, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, quisessem tanto matá-lo? Uma das coisas que ele disse foi o seguinte: só em Israel tinha muitos leprosos. Tinha muitas, porque naquela época que Jesus está falando, a lepra era considerada uma impureza, nenhuma doença, era tipo assim, tem lepra é porque é pecado, é pecador, é impuro. Então Jesus falou assim: em Israel tinha muitos leprosos, mas apenas um foi curado. Só um foi curado. E esse não era de Israel, ele era sírio. Quando os judeus ouviram isso, que Deus curou um leproso de fora e não curou nenhum de Israel, eles ficaram com raiva de Jesus e tentaram apedrejá-lo, porque Jesus falou a verdade, não é? Então nós vamos acompanhar hoje a jornada desse leproso, de que Jesus falou, e isso aconteceu muito antes, num tempo passado. Então acompanhe comigo lá, né? Em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, é desse aí, né, que Jesus está falando. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Ora, aqui então está dizendo que existia um grande guerreiro, um grande general, que deu a vitória à Síria, mas com o apoio de Deus, com a ajuda de Deus. Então veja bem, Deus escolheu esse homem para realizar uma vitória na Síria. Esse homem ficou conhecido como alguém que, porque Deus favoreceu ele, trouxe a vitória para o seu povo, para a sua nação, para a Síria. Portanto, ele passou a ser um homem muito respeitado na Síria. Ele passou a ser muito honrado pelo seu rei. Muito honrado. Esse homem, então, com tudo isso, essa vitória, com toda essa conquista, com toda a honra que recebeu, com toda a herança que tinha, não é? Ele tinha muitos escravos, com certeza era muito rico, mas de repente adquiriu uma grave doença de pele, ficou leproso. E agora? Não é? E agora? O que aconteceria com esse homem? Acabou a vida dele? Tudo que ele acreditava, todas as honras. Esse homem, o rei gostava tanto dele, que quando o rei ia adorar o seu Deus, que não é o nosso, que aquele rei tinha outro Deus, quando o rei dele ia adorar o Deus dele, Naamã ia junto, porque o rei achava que estava honrando muito. Então o rei, quando ele ia se ajoelhar perante o seu rei, o seu Deus, Naamã se encostava na mão dele e se ajoelhava junto, acompanhando ele, se ajoelhando para o outro Deus. E agora que Naamã ficou leproso, como será? Porque vai encostar a mão em Naamã? Vai poder se aproximar de Naamã? Embora ele amasse muito Naamã, Naamã agora está leproso. E toda a vida dele parece que, se acabou. E como que ele vai se relacionar com essas pessoas? Como ele vai continuar sendo respeitado, se agora ele é considerado uma pessoa impura? Vamos continuar então no versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Interessante essa menina aí.
não é? Pessoal, eu quero dizer para vocês uma coisa. Naamã foi escolhido por Deus. Foi ele que levou o povo à vitória. E quando você é escolhido por Deus, tudo o que acontece na tua vida é Deus que está dirigindo, amém? É Deus que está dirigindo. Deus já está dirigindo a tua vida. E agora o que Deus faz? É Ele que está fazendo. Essa menina lá, de Israel, provavelmente o resto morreu. Mas alguns se salvaram. Porque Deus cuida dos seus. Então Deus cuidou dessa menina. E ela foi parar na casa da mulher de Naamã. Essa menina foi protegida por Deus, foi salva. Na verdade, Deus está conduzindo um processo aqui. E essa menina então passou a servir a mulher de Naamã. Vamos para o próximo versículo? Um dia, essa menina disse: a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Já pensou? Você, com o espírito dessa menina, você falaria assim, para o teu amigo, para o teu conhecido, para alguém que você conhece que está doente, ou está passando dificuldade. Se você fosse hoje lá na minha igreja, à noite, no culto de curas e milagre, você seria curado dessa doença. Você seria liberto dessa tua dificuldade. Vocês perceberam a fé dessa menina? Com certeza, sem sombra de dúvida, indubitavelmente. Aqui não está escrito isso, né? Mas outro versículo está escrito assim: com certeza curaria ele da lepra. Perceberam que essa não é uma menina comum? Naamã não é uma pessoa comum. Essa menina não é uma pessoa comum. Essa menina é cheia de luz. Essa menina é o sal da terra. E ela, né? Ela é serva. Ela podia ser uma pessoa resmungando, reclamando. O que eu estou fazendo aqui nessa casa? Estou longe da minha família, longe da minha terra, agora sou uma serva, eu tinha outros planos, agora sou escravo de Naamã, desse povo aí. Muitos poderiam, de repente, talvez estar reclamando, amaldiçoando até Naamã, o seu patrão, a empresa, não é? Ou falando mal. Mas ela aqui não, falando para a sua patroa. Olha, se Naamã for lá, ele vai ser curado. Veja o coração dessa menina. Não existe nenhum rancor, não existe nenhuma falta de perdão, só existe essa visão. Não, ele precisa conhecer o nosso profeta. Ele precisa ir lá. E ela com coragem fala para a mulher, e continuando a história. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Você percebeu o que essa menina fez? Movimentou algo grande. Porque Naamã foi falar com o rei sobre essa menina. Você entendeu? Quando você é instrumento de Deus, quando você tem fé, onde que você vai parar? Onde o teu nome será levado? Porque você tem a solução do problema. O nome dessa menina foi levado perante o rei. Naamã foi contar ao rei. Continuando, 5. Vá depressa, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Veja como ele tinha influência, como ele era amigo do rei e como ele era rico. Mas agora, eles estão pegando um caminho meio errado, né? Porque eles estão achando que, agora, o rei está pensando assim, agora é a minha carta que vai fazer com que outro rei te cure. E agora, Naamã está pensando assim, não, eu vou levar tudo isso de ouro e riqueza e tal, porque, né, isso pode ser útil para curar a minha doença. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Esse rei está dando ordens a outro rei. Olha aí, ó. Estou te mandando uma carta e o meu oficial, e você tem que curar ele. Pessoal, isso aqui poderia ter gerado um grande mal-entendido, não é? Primeiro,
O modo que o rei está querendo resolver, através de uma carta, mandando o outro rei curar o seu oficial. Impondo, né, que o outro rei deve curar o seu oficial, e se não curar. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus? O que esse cara está pensando? Né? O que esse outro rei está pensando? Que eu sou Deus? Por acaso sou capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele está querendo guerra. Ele quer me pedir um negócio que eu não posso fazer, ele vai me acusar que eu não fiz, e pronto, ele vai declarar guerra contra nós. Esse homem está com má intenção. Porque, pessoal, as pessoas do mundo pensam assim sempre, né? Sempre pensam mal. Porque onde não há amor, se pensa mal. Mas aquela menina pensou bem. Pensou bem. E então criou toda essa situação aqui. Muito bem, esse rei que ficou com medo da guerra, ficou com medo de que o outro estaria apenas criando um pretexto. Esse outro rei aí quer criar um pretexto, ele vai querer guerrear comigo. Certo? Vai querer destruir, vai querer tomar o nosso país. Nós vamos ter problema com esse rei aí. Veja, gente, quando a pessoa não tem fé, tem medo. O contrário da fé é medo. Qualquer coisa dá medo. Ele até esqueceu que existia um profeta na terra dele. A menina, com tudo que sofreu, passou, foi parar na casa de outra pessoa em outro país, trabalhando como serva, para não dizer escrava, não esqueceu que tinha um profeta. Mas o rei, na sua terra tinha um profeta. E ele nem lembrou. Não é? Surgiu essa situação aqui. Ele falou: eu não posso curar, eu não sou Deus. Não tenho poder sobre a vida e a morte. Mas ele não valorizou que na terra dele tinha uma pessoa que era uma pessoa de Deus, era um profeta. E esse sim podia declarar cura. E tinha sim a palavra de Deus, que tem o poder sobre a vida e a morte. Muitas vezes nós fazemos como esse rei, né? Nós queremos reinar do nosso jeito. E sempre estamos enfrentando barreiras e problemas e ficamos com medo. Porque não acreditamos nos nossos profetas. Nós os desvalorizamos. Nós não cremos que eles podem fazer o que eles fazem. Não é? E aqui então nós temos um exemplo muito claro disso. Como os profetas são desvalorizados pelos reis e pelo povo, não é? Vamos continuar? 8. Quando Eliseu, agora o profeta Eliseu, é esse o profeta que o rei desprezou, é esse o profeta que o rei nem se lembrou, é esse o profeta que o rei nem chamou para resolver o seu problema. O homem de Deus soube que o rei de Israel, Eliseu soube do problema, que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Por que rasgaste tuas vestes? Por que se desesperou? Por que pensou mal? Por que está com medo? Por que não tendes fé? O que te leva a pensar desse jeito? Aí o profeta, né? Que nem centroavante, bate no peito e diz: envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Está resolvido. Rei, já está resolvido isso. Pega esse homem e manda para mim. Ele vai saber que tem profeta em Israel. E a situação está resolvida. Eliseu sabia quem ele era. É só uma questão de saber quem somos. É só a gente entender isso. Quem somos nós? Não perdermos a nossa identidade.
E aí nós vamos jogar para valer, jogar no ataque. E vamos pedir a bola, sem medo. Porque do contrário, a gente vai ser que nem um jogador covarde, que prefere nem jogar para não errar. Sabia que tem jogador assim? Quando a coisa está ruim para o time, ele prefere ficar no banco. Porque daí ele pensa assim, pelo menos eu não vou errar, e não vou passar vergonha, e não vou ter que responder nada. E se o time erra lá e perde, o problema é deles. Não acontece isso às vezes com alguns crentes? Ficam na reserva, esperando alguém agir. E se a coisa está indo mal, ele fica quietinho no banco. Porque ele fica com medo de se ele for entrar para jogar, e se ele não ganhar? E se não der certo? E se o time perder, mais feio ainda? Mas o jogador que é jogador sabe a sua responsabilidade, não é? Ele chama a responsabilidade. Na hora do pênalti é ele que vai chutar. Na hora do cruzamento é ele que vai cruzar. Ele nem pensa em errar, porque ele sabe quem ele é. Ele tem uma identidade. Aqui então Eliseu está fazendo o seu papel de profeta, chamando a responsabilidade para ele. E está resolvido, porque isso é da minha responsabilidade. Amém? Isso é da sua responsabilidade. É esse jogador que você tem que ser. Na maior dificuldade, na hora que ninguém mais quer entrar em campo, aí é que você vai entrar em campo, de cabeça erguida, sabendo quem você é e pedindo a bola, chamando a responsabilidade. E assim que você vai vencer. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e... Pensa nesse homem, né? O homem estava podre, para falar a verdade, né? Leproso. Mas estava se achando muito ainda. Olha lá. Foi com todo aquele dinheiro, todas aquelas coisas, né? Mais cavalos, carros e parou. Eu creio que ele parou com toda a pompa, assim, na porta de Eliseu. Com todos aqueles carros, cavalos, servos, toda aquela mercadoria, parou lá. Chegou alguém muito importante. O profeta vai ficar muito feliz com a minha presença. Quando o profeta me ver aqui, né? Eu, o principal da Síria, eu que derrotei, junto com Deus, né? Lógico, mas Deus deu uma ajudinha, derrotei aquele povo todo. Agora estou aqui na frente da casa do profeta. Vou ser bem recebido, com honra, como ser o meu rei, como todo mundo me honra. Meu rei me honra, né? O meu povo me honra, o profeta vai me honrar. E o que acontece? Eliseu enviou um mensageiro. Naamã estava na porta de Eliseu. Eliseu estava dentro de casa. Eliseu ficou dentro de casa e mandou um mensageiro para falar com o Naamã, para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha aí como parece o verbo purificado, porque você está impuro. Você é pecador, você deve ter feito alguma coisa muito grave, mas você vai ficar purificado. Então, um mensageiro entregou uma mensagem do profeta. Mas nós vimos aqui no início que é Deus que está no governo de tudo isso, não é verdade? Com certeza o profeta até ia atender ele, mas Deus deve ter dito: não, isso aqui é um processo que eu estou trabalhando. Naamã precisa aprender algumas coisas. Naamã precisa enxergar de outro modo as coisas. Ele está pensando que porque ele é tão importante lá na terra dele, ele está pensando porque ele está cheio de ouro e riqueza aqui, e trouxe umas vestes, e ele está com o pensamento errado. E eu escolhi Naamã, estou traçando o caminho dele, colocando as pessoas certas no caminho dele, porque eu não quero que ele pense desse jeito. Eu quero que ele realize muito mais do que ele já realizou. Mas ele precisa mudar esse pensamento. Ele precisa pensar como eu penso. Eliseu, fica aí, não vai atender não. Agora imagine Naamã lá fora, esperando o profeta, ser recebido com honra, festa, né? Óleo na cabeça, sei lá como, né? Lavar os pés dele para ele entrar na casa. E só recebe uma mensagenzinha lá do mensageiro. E o que acontece? Naamã ficou indignado. Ele saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Eu vou lá, vai ser um espetáculo. Deus vai se manifestar de um jeito, trovões, raios. Ou o Espírito Santo vai revirar tudo de um jeito, vai ser um espetáculo. Sim, porque eu que estou lá. Mas não foi nada disso que aconteceu, né?
Apenas o mensageiro disse, vai lá e tome, mergulha 7 vezes no rio lá e pronto. Lá no rio lá, Jordão, não vai ter ninguém olhando. Aí, indignado ainda, o Naamã ainda falou assim, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Por que eu vou nesse riozinho? Pois lá na minha terra tem 2 rios. Olha aí, ó. 2 rios. Esses são rios. Esse sim. Agora o profeta me manda ir nesse riozinho que ninguém conhece, perdido no meio do mato aí, nessa baixada. Vou ter que ir lá. Se eu tenho isso aí, na minha terra tem água muito melhor do que aqui. Vocês perceberam a arrogância do homem importante da Síria? Né? Percebe como ele despreza Israel, despreza o rio Jordão? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado lá nos meus rios? Por que o profeta então não mandou voltar para casa para eu me purificar lá nos rios da minha terra? Deus quer fazer do jeito perfeito as coisas. Mas nós queremos fazer do nosso jeito, achando que o nosso jeito é melhor e que o nosso jeito é perfeito. Mas tudo Deus tem um propósito, porque Ele está no controle de tudo. E se é para Naamã ir no Rio Jordão, é porque tem que ser no Rio Jordão. E Deus tem um plano, né, perfeito, e acontecerão coisas no futuro no Rio Jordão, que estarão vinculadas ao que acontecer aqui hoje. Então percebe como é que Deus, ele é tipo assim, ele escreve a história toda, e tem uma visão de todos os personagens, ele tem uma visão, né, das cenas, e vai encaixando tudo. Só que algumas pessoas só ficam atrapalhando Deus. Não querem que as coisas se encaixem, não querem que as coisas sejam, né, desse jeito, querem fazer do seu jeito. Naamã então aqui estava resistindo, estava resistente, ele estava decepcionado, ele estava se sentindo não honrado, ele estava revelando, né, o seu coração, que ele dava muita importância para essas coisas. E aqui parecia para ele que o profeta estava desonrando, não recebendo ele, mandando um mensageiro, e ainda por cima mandando ele lá no riozinho de Israel. Continuando. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Veja que aparece a palavra pai, né? Abba, conforme a Bíblia está Abba. O modo que os servos se referiam a Naamã. Abba, paizinho. Eles tinham uma intimidade com ele, né? Agora veja bem o papel que eles fizeram aqui, ó. Os seus servos estão convencendo Naamã a ouvir o profeta e fazer o que o profeta pediu. Tem um tipo de pessoa que sempre vai te dizer assim, não, vai dar certo. Por que você não faz? Experimenta. Procura o profeta, procura a igreja, procura Jesus, vai dar certo. O teu problema tem solução. A palavra que você recebeu vai se realizar na tua vida. Veja, novamente Deus está trabalhando com os servos dele, para colocar ele no caminho. Naamã aqui está indignado, está furioso, quer voltar para casa. Perdi meu tempo. Fui acreditar naquela menina, o rei me mandou aqui, olha que vergonha que eu vou passar. Vou voltar leproso, e aí o profeta nem me recebeu. Mas os servos dele falaram, olha lá. Mas ele não te pediu uma coisa difícil, né, Naamã? Se te pedisse uma coisa bem difícil, por exemplo, se te pedisse todo o ouro que você trouxe, toda a prata que você trouxe, você não daria? Sim, daria. Se te pedisse o dobro do que você trouxe, você não daria para você ser purificado? Daria. Então, se ele te pedisse algo difícil, você não faria? Aquilo que o Papa pregou aqui um dia, né? A gente confia mais no caminho difícil do que no simples e fácil. O profeta só falou, se banhe no rio, não vai te custar nada. É o caminho fácil, é o caminho da fé, é direto. Só faça isso, creia e faça isso. Não, mas eu preferi o outro, porque daí eu tenho como, aí eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho como resolver. Então veja como que o Naamã está perdido. A mentalidade dele não bate com a mentalidade da menina, com a mentalidade do profeta e com o pensamento de Deus. Porque ele ainda está achando, né, que ele ainda pode comprar a cura. Ele pode comprar porque ele tem dinheiro, porque ele é rico.
Ele coloca muito valor nisso e na honra, na sua honra. O Senhor não faria? Quanto mais quando Ele apenas lhe diz, simplesmente lhe diz, para que se lave e seja purificado. Uma vez, eu lembro que a Esther ficou com febre em casa. A menina chega em casa, está com febre, o pai e a mãe ficam meio desesperados já. Correndo, né, já quer correr levar no médico, já quer comprar remédio. Daí ela falou assim, eu não vou tomar remédio. Já vem aquela, não vou nem dizer quem falou, né? Tá? Já vem aquela sequência. Se você não tomar remédio, vai ficar pior. Se você não tomar remédio, vou ter que levar no hospital para colocar soro na veia. E ela, eu não vou tomar remédio. Daqui a pouco eu me toquei, né? Tá bom, filha. Você não vai tomar remédio, você não vai ficar doente e essa febre vai baixar. A criança está certa, a gente está errado. Aí nós oramos, mas que difícil, né? Fazer essa oração, né? Passar um óleozinho, pôr a mão e falar, febre, vai embora. Muito difícil, né? Porque fácil é ir na farmácia, meia-noite, ou ir no médico de madrugada. Graças a Deus ela amanheceu boa. Glória a Deus. É a mesma situação aqui, né? Naamã, o profeta me pediu isso. Assim ele desceu ao Jordão. Tem que descer mesmo, que diz que é fundo lá, né? E mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Agora, então, aqui, ele fez o que o profeta pediu. Tem uma outra versão que diz um pouco diferente, peraí. Então, Naamã aqueceu. Aqui que está o segredo. Eu procurei no dicionário a palavra aqueceu. E olha que interessante, tem um monte de significado, mas um dos significados, concordou. Pessoal, nós precisamos levar o nosso coração a concordar, não discordar. Nós temos que afinar o nosso coração para que ele concorde com afirmação, de cordes, coração. Se o nosso coração não está em concordância, existe corrupção no nosso coração. Ele está coração, rúpito, rompido, dividido. Nosso coração está dividido. Deus manda a gente fazer assim, nosso coração quer fazer assim. Isso é corrupção. Coração, rompido, coração dividido. E o contrário de corrupção é integridade. Coração íntegro, todo para Deus. Todo para Deus. Naamã aqueceu, significa, concordou. Pensa na luta que o Naamã teve, né? Mas, pessoal, ele venceu a sua mente, ele venceu o seu coração. Ele escutou o conselho dos seus servos, mas ele não fez só porque os servos pediram para ele fazer. Aqui diz que ele aqueceu, ele concordou. Diz que ele, olha só que interessante, permitiu, finalmente. Às vezes a gente não permite. Algo na gente não permite. Naamã cedeu. Como nós dizemos aqui, né? Recebeu. Não mais questionou. Recebeu. O que houve aqui foi uma mudança de mentalidade, foi uma metanoia. Naamã está prestes a morrer. Ele só tinha uma leprinha, né? Só que agora ele vai morrer mesmo. Porque Deus não quer curar apenas a lepra de Naamã. Deus quer curar a alma, quer tratar a alma. Deus quer que Naamã não seja uma pessoa corrupta. Ele quer que seja uma pessoa íntegra. E Deus está tratando Naamã. É um processo. Deus está cuidando de tudo na vida de Naamã. Deus está levando ele para o caminho. E aqui então Naamã deve ter refletido muitas coisas, né? Naamã, quem é você? Com quem você está parecido? Com essa tua relutância? Com essa tua visão de que você é muito importante, é mais importante que os outros? Quem você está pensando que você é, Naamã? Olha para o teu coração. Você está se achando muito, né? Muito mais do que as outras pessoas. Porque você tem riqueza, porque você tem poder, porque você é honrado pelo rei, porque você venceu batalhas. Mas tudo que importa, Naamã, é que você seja importante para mim. Seja importante para o reino.
não para o mundo. Então desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme. Aqui então ele aceitou, aqui é seu, ele foi e mergulhou 7 vezes, no mesmo rio em que João Batista depois pregaria o batismo de arrependimento. Então aqui Naamã se arrependeu, porque ele viu quem ele era. Ele percebeu quem ele estava sendo. E ele ouvindo, os seus servos, se arrependeu. E aí então ele mergulhou nas águas. Lá para frente, então, vai haver os batismos no Jordão, João Batista vai batizar o povo no Jordão, o batismo de arrependimento, que é o batismo que nós fizemos, quando a gente se arrependeu do jeito que a gente era, e mergulhou. Então, Naamã morreu naquele dia, para nascer de novo, nascer uma nova pessoa. E aqui diz, conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Então, olha, ficou bonitinho. Mas o mais importante, ele foi purificado. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Você foi purificado. Jesus pagou o preço. Jesus derramou o sangue dele. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Nenhuma impureza há sobre a sua vida. Estão todas sobre Jesus Cristo. Portanto, temos que mudar a nossa mentalidade. Nós somos inocentes. Nós somos justos. Satanás e seus demônios não podem nos acusar de nada. Não pode nos imputar nada. Nenhum peso, nenhuma carga, nenhuma doença. Amém? Porque Jesus carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, olha, agora que mudou a situação, Agora ele vai chegar diferente na casa do homem de Deus. Ele é outra pessoa. Ele mudou a sua mentalidade. É outro Naamã. Ele vai chegar diante do profeta e aí sim Naamã vai recebê-lo. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse para o profeta, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Ele está achando ainda que é importante dar o presente, tudo bem, Mas Naamã vai continuar ensinando ele aqui. Pode avançar. Porque ele tem que aprender agora que foi tudo pela graça, que não dependeu nada dele, que ele não podia fazer nada para merecer aquilo, O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou, porque Deus pediu para ele recusar. Então, ele recusou, para ensinar Naamã como que Deus age. Continuando. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor perdoe teu servo por isso. Na verdade, Naamã fazia isso. Ele foi escolhido por Deus, ele livrou a Síria, ele já conhecia o Senhor, mas ele fazia isso. Se ajoelhava junto com o rei. Não que talvez ele acreditasse no Deus, mas para acompanhar o rei. E aqui então, existia um peso que ele carregava. Pessoal, algo que talvez impedisse ele de crescer, impedisse ele, de ser aprovado, de passar. E com Deus é assim, você precisa ser aprovado. Enquanto você, que nem com os professores na escola, enquanto você não for aprovado, vai repetir a prova. A hora que você passar naquela prova, aí vem outra prova, Você já está no outro nível, não é? Mas se nós não fizermos provas com os nossos alunos, acha que eles vão aprender? Acha que eles vão crescer? Acha que nós vamos ter uma nação forte? E Deus esperava com certeza muito de Naamã. Disse Eliseu, vá em paz, quando Naamã já estava a certa distância. Vá em paz. Que isso não te traga peso ou prejuízo. Vá em paz. Amém?